Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar qual era a bênção que eu estava aguardando na última vez que eu gravei um vídeo aqui, que foi essa semana. Ontem eu peguei o meu carro dos sonhos, eu co-criei o meu carro dos sonhos e ontem ele chegou. E eu estou muito feliz. E eu vou contar para vocês o meu processo. Como que foi esse processo? O meu carro dos sonhos, vamos lá, eu tenho algumas anotações aqui. No dia 3/7 de 2024, eu criei o meu quadro dos sonhos. Eu vou colocar a foto aqui para vocês verem a foto do meu carro dos sonhos. Tava lá no meu quadro dos sonhos, por vários dias eu olhei para ele. Por vários dias eu li também uma lista que eu escrevi um pouco antes, escrevi no dia 3, no dia 2/7, isso 2024, tá? No dia 2/7 eu escrevi a minha lista dos desejos e eu lia essa lista todos os dias, eu li bastante essa lista, seguindo o meu e-book de como manifestar os seus desejos em 21 dias, que tá aqui na descrição do vídeo, com um precinho só para colaboração mesmo, para não ficar sem uma energia. Quando a gente coloca energia em alguma coisa, essa coisa ela tende a prosperar muito mais, tanto para mim quanto para vocês. Mas vamos lá. Então, eu tenho por escrito aqui, olha, a minha lista, ela é grande, mas tem uma parte que eu falava exatamente, falei de viagens, falei de muita coisa aqui, mas tem uma parte aqui que eu afirmo. Eu tenho um Kicks branco com vermelho, novinho. Meu carro anterior eu nem cheguei a anunciar e já tinha um comprador. Quando eu pensar em trocar esse Kicks, tenho certeza de que acontecerá da mesma forma, porque eu crio a minha realidade. Eu li isso aqui por vários dias, não aconteceu exatamente como está aí, mas aconteceu da melhor forma e como poderia acontecer, tá? Vocês sabem que eu faço ressonância harmônica, eu estou terminando, na verdade eu já terminei a segunda onda, pedi minha terceira, ainda não chegou. Quando eu estava no 14º dia da primeira onda, eu fiz uma meditação e nessa meditação eu vou ler para vocês o que me veio. Eu escrevi assim: agora na meditação, primeiro me veio meu Kicks branco flutuando num céu azul. Era lindo e novo, vinha até a mim. Eu entrei nele e flutuávamos, eu e a minha centelha divina. Aí a minha centelha divina me disse: é seu, aceite esse presente. E eu disse: eu aceito. Muito obrigada, meu Deus, por esse presente. Em seguida me vieram outras coisas nessa meditação, mas eu me lembro muito bem que eu flutuava com esse carro, eu olhava de cima a cidade, e era muito leve, era muita leveza, e passou, tá, gente? Isso aqui foi no dia 10/4/2025. Enfim, chegamos agora nesta semana, sábado passado. No sábado passado, eu acordei tarde, porque é meu dia de folga, e o meu filho, ele não respeita muito uma regrinha que eu tenho, é uma regra interna minha mesmo, de quando eu acordar, deixar minha mente quietinha, não quero pensar muito, e antes de dormir também. Eu posso até ver um vídeo, fazer alguma coisa, mas eu não gosto muito de usar o meu HD para pensar assim que eu acordo. Mas não houve respeito a essa regra, mesmo porque ela é interna, né? Eu já falei pra ele, mas não adianta. Aí ele começou a falar: mamãe, eu sei que você quer um Kicks, que o seu sonho é um Kicks, mas para você ter as coisas, você tem que começar por baixo. Você tem que começar com um carro mais velhinho, porque o Kicks está custando 160 mil. E eu, meio assim, falei pra ele: eu não quero esse Kicks novo. Não é esse Kicks novo que eu quero. Eu não tenho necessidade de ter esse Kicks novo. O meu Kicks do sonho não é esse. Aí ele continuou falando: aí pega tal carro, pega o Renegade, você pode dar o seu de entrada e não ficar com tanta dívida e tal. E eu fui me irritando, gente, de verdade. Fui me irritando. Aí teve um momento que eu falei pra ele:
Nicolas, você sabe muito bem que o meu Kicks, é assim que eu chamava, tá, gente? Que eu chamo. O meu Kicks é o Kicks branco com vermelho. Não é outro. Não é amarelo, não é novo, não é esse novo que saiu agora. Não é esse, é o Kicks branco com vermelho. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Ah, então você vai ter que pegar um carro usado. Porque o branco, o Kicks branco com vermelho ou vermelho, aliás, laranja com branco, branco com laranja, eles são antigos. Tem Kicks branco com vermelho de 2016 ou branco com laranja. Ele falou alguma coisa assim. Aí ele falou, e tem também em 2021, 2022. Aí, gente, de verdade, eu nunca tive um carro usado. Eu tive 3 carros e todos eles foram zero. Mas por quê? Eu acreditava que eu precisava de um carro zero para ele não dar problema e eu não ter trabalho com ele. Então sempre foi assim. E com cada um eu fiquei 5 anos, com esse último eu fiquei 6. Mas os 3 carros que eu tive foram carros zeros. Beleza, então na minha cabeça tava, eu vou ter um Kicks novinho, zero, porque essa era a minha crença. Aí beleza? Aí meu filho falou. Aí eu falei pra ele, por favor, deixa eu tomar café. Até fui ríspida com ele e vim sentar no sofá e liguei a TV pra assistir um vídeo. Mas aí já me veio logo a minha última sessão com a ayahuasca, que eu também conto aqui no canal pra vocês. A peia que eu tive e o que foi me dito lá. Escute seu filho, viva esse tempo com seu filho, sabe? Aí me veio, ele tem razão. O Kicks que eu quero não é um Kicks novo, não é esse novo Kicks que tá aí. O Kicks que eu quero é o meu Kicks branco com vermelho que tá lá no meu quadro dos sonhos, coladinho, bonitinho. É esse que eu quero. E aí, eu fui no quarto, pedi, falei, filho, me perdoa, a mãe foi ríspida, porque você sabe que a mãe não gosta que fale muito quando a mãe acorda, mas enfim, você tem razão. Mas o Kicks que eu quero é esse branco com vermelho, filho. Aí ele falou, vamos procurar? Eu falei, vamos procurar. Mas assim, sem o mínimo compromisso, gente. Aí fomos procurar o Kicks. Eu já pedi sem o mínimo compromisso, mas no meu coração, desde criança, eu sempre peço 3 sinais para Deus. Eu pedia para o divino, para Deus, enfim. Mas desde criança, tudo que eu vou fazer, eu peço 3 sinais, tudo tem o número 3, e Jung explica isso de alguma forma, através do inconsciente coletivo, mas aí eu continuo fazendo isso. É um hábito que vem na minha vida desde criança. E eu já pedindo os 3 sinais. Aí achamos o quê? 3 Kicks branco com vermelho na internet. Não que a gente olhou a internet toda, mas ali na primeira página costuma aparecer muita coisa quando tem em um número grande. Não, apareceram 3 Kicks. Aí quando eu entrei lá para ver, eu e ele entramos, a gente entrou, vimos lá os 3, olha, outra coincidência, os 3 Kicks de 2021, modelo 2021 e 22. Todos, pasmem, todos terminavam com a placa 6. Todos eles terminavam com a placa 6, os 3. Enfim, e a minha placa, gente, é 5. Aqui em São Paulo nós temos rodízio e a minha placa é 5, que juntamente com a placa 6, o dia de rodízio é quarta-feira. Então minha vida não ia mudar muito com o rodízio. Eu não cocriei isso, nem pensei nisso, mas enfim, foi assim que aconteceu. Aí eu mandei mensagem para um dos anúncios. Eu falei, gostei desse, olha, tá lindo esse carro, tal. Era 2021, modelo 2022. E mandei mensagem, assim que eu mandei, um vendedor já me ligou. E eu com medo, porque eu também nunca, como eu nunca comprei um carro usado, eu nunca comprei carro de terceiro e também nunca vendi meu carro para terceiro. Eu sempre vou com meu carro na concessionária, deixo lá de entrada e trago o novo. Sempre foi assim. Mas tá na hora de mudar, né, gente? É isso. Me veio isso também. Abrace a mudança. Veio na ayahuasca. E me veio isso também no momento que eu tava conversando com o vendedor. O vendedor falou, vem ver o carro amanhã, beleza. O amanhã dele era o domingo passado. Fui ver o carro. Gente, de verdade, eu pedi sinal quando eu chegasse lá. Porque geralmente, quando alguma coisa vai dar ruim, não tá bom pra nós, o nosso corpo sente, o nosso corpo fala. Eu, por exemplo, eu sinto um peso, eu sinto um pouco de ânsia, eu sinto algumas coisas que eu não dava muita atenção, era a minha intuição, mas agora eu dou.
Enfim, quando eu cheguei lá, o que eu senti ao ver aquele carro foi uma alegria imensa. O carro era lindo, do jeitinho que eu sonhei, estava novinho. Não, ele não era zero, mas ele estava novinho, lindo, 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 gente. Eu falei pro vendedor, eu preciso ir ao banheiro. Eu fui ao banheiro, eu chorei, eu agradeci, porque eu já senti que o carro era meu. Simples assim, o carro era meu. Aí ele falou, vamos avaliar o seu carro e tal. Avaliou com um preço bem menor do que eu esperava. Aí o meu filho me aconselhando, que é meu conselheiro, né? Tem 16 anos, mas desde criança que ele é assim, ele tem uma sabedoria. Ele falou assim, mamãe, você dá o seu carro, dá mais 30 mil. Aí eu falei, eu vou financiar o resto. Só que eu tenho outros compromissos, né, gente? Beleza, tenho outros compromissos e fiquei, né, já fazendo lá a simulação. Nisso que eu fiquei ali enquanto o vendedor foi fazer alguma coisa, não me lembro o quê. Chegou uma família olhando o carro com outro vendedor. E a família amou o carro. Assim, eram 3 pessoas bem jovens, 2 pessoas mais velhas, e parecia que o carro era para a mulher, que parecia a mãe ali naquela família. Parecia, não sei se era. E ela adorando o carro, o homem foi lá abrir o, o motor, coisa que eu não fiz porque eu entendo zero de motor. Fui no fluxo do universo, apenas confiei. E aí abriram lá, e aí eu falei, e agora, né, pro meu filho. O vendedor voltou, aí ele falou assim, você tá vendo aí, esse carro fica muito pouco na concessionária. Ele chega, a gente já vende, porque é raridade ele aparecer. Eu falei assim, mas eu cheguei antes, né, e aí como é que eu faço? Você me dá uma entrada, eu já seguro pra você aqui, já começa a preencher sua ficha. Eu de quanto? 5 mil. Peguei lá, dei os 5 mil, e ele preencheu minha ficha. Eu vi que o pessoal ficou bem triste, mas parece que o vendedor que estava atendendo essa família conseguiu um outro carro em uma outra concessionária ali perto para mostrar e saiu com a família. Beleza, gente. Fiz o negócio, vim para casa feliz da vida, leve, não tinha peso nos ombros, não tinha nada. Quando foi na segunda-feira, agora passada, eu fui na concessionária porque precisava fazer a vistoria do veículo. Aí eu já queria fazer muita coisa, porque era longe da minha casa, não era tão pertinho assim, era longe do meu trabalho, eu já queria reconhecer firma no documento que precisava, já queria fazer tudo. E assim eu fiz e veio para mim. Você tem o dinheiro para pagar esse carro à vista. Você não precisa fazer dívida. Você está com medo. Só que você é filha do Criador, do dono de tudo que é, do Criador de tudo que é, de tudo que há, do dono de toda a prata e de todo ouro. Pague, o dinheiro vai voltar para você. Qual era a minha preocupação? Eu tenho um apartamento financiado, né, gente? Mas enfim, me veio muita leveza para pagar à vista. Aí eu falei com o vendedor, eu quero pagar logo. Eu não quero financiar nada, eu quero pagar, e assim eu fiz na segunda. E saí de lá feliz da vida, praticamente saltitante, não me arrependi nem um minuto, tô super feliz, continuo feliz. E quando foi ontem, a empresa não era bem a concessionária, mas uma empresa ligada à concessionária, me propôs para ir buscar o carro segunda. Eu perguntei, não pode ser hoje, no final da tarde, porque segunda vai me atrapalhar. Segunda passada eu já fiquei bastante tempo na concessionária e atrapalha a minha rotina, tal. Aí a moça foi ver lá se podia e podia. Aí eu fui buscá-lo. Minto. Antes disso, o vendedor que tinha me vendido o carro, eu mandei para ele, olha, preciso da placa do carro, do documento para eu fazer o seguro, para eu não sair da concessionária sem o seguro. E aí ele falou, como assim? Não é para você buscar o carro hoje, o carro nem tá no seu nome? Eu falei, não, mas me ligaram, confirmaram, me mandaram aqui uma resposta de confirmação. Aqui abrindo um parênteses, isso daí acho que foi meu filho que cocriou, porque ele estava tão ansioso para esse carro chegar. Eu também estava, mas não tanto quanto ele estava muito mais. Enfim, aí eu conversei com o vendedor, falei, mas eu não posso buscar, mesmo com o nome da antiga dona? Ele falou, vou ver aqui. Pode vir buscar. Gente, eu fui buscar esse carro, tinha um laço vermelho lindo, vou colocar a foto aqui também para vocês. Na hora que eu editar o vídeo, vai aparecer a foto aí. Eu tô feliz, feliz da vida, muito feliz mesmo. E
Eu acredito que isso foi uma cocriação divina. Eu nunca fiquei tão feliz com a compra de um carro. E olha que eu comprei 3 carros zeros. Nunca fiquei. Para mim era só um bem material. Mas agora que eu aprendi as técnicas de cocriação, que eu também escrevi esse e-book, eu fiquei com a minha energia elevada durante muito tempo fazendo os exercícios dele. Nossa, gente, isso é uma bênção muito grande. Claro, eu tenho as outras terapias, a ressonância harmônica, que também quebrou muito paradigma, esse negócio de pagar à vista, de pensar que o dinheiro não é finito, você cria mais, você cocria mais, você trabalha, você recebe de algumas fontes, sabe? Ele vem para sua vida com naturalidade. E aí eu percebi também que eu estava focando na escassez, no não tenho. Ai, mas se eu gastar o dinheiro com o carro, como que eu vou juntar de novo para quando chegar o momento quitar esse apartamento? Sabe, eu percebi que isso é crença limitante, que estão sendo quebradas com a ressonância harmônica, com a ayahuasca, com minha vibração alta. Claro que tem os dias que eu tô lá embaixo, gente, como todo mundo, mas fazendo algumas técnicas você consegue voltar, entrar no eixo novamente. Claro, tem que sentir tudo que vem. Tem catarse? Tem tristeza? Tem, nós somos humanos. Mas eu consegui cocriar esse carro. E da melhor forma. E tô muito agradecida, muito agradecida. E eu compartilho aqui com vocês o que? O bem. Porque se eu consigo, vocês também conseguem. Pode ser que muita gente tem sonho com carros muito, muito mais elaborados, chiques do que esse, que custam milhões. Mas o carro dos meus sonhos era um Kicks branco com vermelho. E agora ele é meu, ele tá comigo. E eu tô muito grata. Então, acreditem nos seus sonhos, foquem, sabe? Foquem, mas soltem, porque de verdade eu soltei, viu? Eu soltei. A última vez que me veio. Ah, eu soltei, mas assim, eu vi um Kicks na rua, eu falava assim: olha o meu Kicks, só falta o vermelho nele. Porque eu falava isso com os Kicks brancos. E de vez em quando eu via o branco com o vermelho, mas era raro. Eu praticamente virava o rosto no volante, gente, para olhar para aquele Kicks, de tanto que eu acho lindo esse Kicks. Então sempre eu tava ali. Ah, e também outra coisa que eu esqueci de falar. Tava me vindo fazia tempo. Inclusive nessa meditação aqui de abril, me veio, né? Eu tava no Kicks, me veio você recebe esse presente, eu disse que recebia tal. Só que tem crença limitante que você nem sabe que tá em você. E aí vinha me vindo alguns dias assim, você já tem o dinheiro para ter o seu Kicks. Mas na minha cabeça tava lá o carro zero. Aí eu, não, mas como, eu brigando comigo mesma, mas como que eu vou? Desculpem. Falem ao ayahuasca, me vem ainda alguns resquícios. Como que você vai dar 160 mil em um carro, sendo que você deve um apartamento? Isso não tem sentido. Não, 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 que não. Ah, não, mas você pode fazer isso, fazer aquilo. Mas não, nada quebrava minha crença que meu carro tinha que ser zero e que o novo Kicks custava 160 e eu tava esperando sair o Kicks branco com vermelho do modelo antigo, que o meu é do modelo antigo, do ano até o ano passado. Enfim, e ainda a crença limitante. Meu filho, gente, foi usado por Deus para virar essa chave na minha mente. Porque se não fosse ele, essa chave não teria virado também. Foi usado por Deus, de verdade. Ele foi usado para dizer para mim que poderia ser um usado e que o carro que eu queria, na verdade, ele não era zero, ele era usado. E foi tão leve para mim, tá tão tranquilo para mim. E é isso. Deu tudo certo, eu estou felizona, feliz de graça. E o carro não custou 160 mil, não, custou 105 mil. E aí o vendedor ainda baixou mais 2.900 para mim. E deu tudo certo. Deu tudo certo, dei meu carro de entrada, paguei o resto à vista. E o dinheiro vem, é só acreditar. E é só estar com uma vibração alta. Muito obrigada por terem ficado até aqui. É isso, gente. Muito obrigada. Gratidão imensa. Um abraço para todo mundo, bem forte.